Olá, quem nos assiste. Prazer estar aqui para falar um pouco com vocês, dividir um pouco da nossa experiência na atenção primária. Me chamo Renato. Vou falar um pouco sobre a experiência do paciente na atenção primária do SUS. Algo bem diferente. A experiência do paciente tem sido falada o tempo inteiro por muitas instituições, todas renomadas, em especial as instituições privadas, do Brasil inclusive. Tem várias pessoas com quem eu tenho aprendido, com os colegas do Einstein, do Sírio-Libanês, com a Varenga, com a Kelly, professora da Fundação Getúlio Vargas, e outros tantos que a gente vai aprendendo a experiência do paciente. Também a gente bebe da fonte do que está sendo discutido na experiência do cliente, né, que é o mundo mais corporativo, comercial. A gente bebe na fonte e aí vai trocando figurinhas, trazendo isso tudo para a saúde. E o nosso legal é falar da experiência no SUS, porque a experiência do paciente, para nós damos outro nome. Há muito tempo a gente chama de humanização. Parece que é um pouco diferente, né, até o conceito, mas elas são muito próximas. Então, quem conhece um pouco de humanização, certamente vai ficar muito tranquilo ao falar sobre a experiência do paciente. Então, eu vou falar um pouco disso. E eu trouxe essa imagem de uma foto simbólica, que é de uma pescaria. Essa foto da pescaria, ela fala sobre uma experiência. Pescar, e eu sou péssimo em pescar, ela é mais do que a pesca propriamente dita. Ou seja, quando a gente vai pescar, e quem já foi acompanhar parentes, ou quem gosta, sabe que não é só o ato de pegar ou não o peixe, né? Tem todo o contexto que nos ajuda a experienciar, vivenciar, compartilhar momentos que são únicos. Quem já foi com um parente que gosta muito de pescar, sabe do que eu estou falando. E quem não foi, hoje talvez seja uma oportunidade para você pensar e se autoconvidar para ir com alguém que gosta de pescar. Quem já pesca, não há mais nada o que fazer, porque essa pessoa certamente é convencida do prazer que é pescar. Exerce-se a paciência, exerce-se a tranquilidade, a meditação, as estratégias, né? Quando a gente está acompanhado, a gente compartilha histórias, conhecimento. Então, a pesca, para mim, é um símbolo de uma experiência. Ao final dessa apresentação, vocês entenderão com um pouco mais de tranquilidade o que eu quero dizer que essa experiência, que para mim é muito particular para mim, a pesca, embora não seja nenhum pescador. Então, hoje, de forma rápida, eu estou completando 16 anos, né? Este ano, no SUS, pude passar por várias categorias profissionais e hoje ocupo o cargo de coordenador, o que é chamado no mundo o head da experiência do paciente aqui na Santa Marcelina. Então, vou falar um pouco desse escopo de trabalho, né, desse local onde atuo. Então, coordeno a área de ouvidoria, de experiência e de humanização. Essa é um pouco da minha formação que vocês acompanham. Eu vou passar um pouquinho, porque isso já está descrito, né? Mas só para dizer que, ao longo desse tempo, além da prática, a gente tem que, naturalmente, procurar a teoria e buscar sempre encaixá-la, o que a gente aprende com o tema praxis. Falando, então, um pouco do programa de hoje. Nós veremos o quê? Um pouco sobre o cuidado centrado no paciente, o seu conceito, o que é valor para esse paciente, o que é valor em saúde, bem rapidamente, porque se começar a falar sobre experiência, temos que começar a compreender o que é o cuidado centrado no paciente. Depois a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre experiência do paciente e satisfação. Depois eu falarei um pouco sobre o mapa da jornada do paciente e depois, contando ao final, 2 casos, 2 projetos que eu ajudei a coordenar e executar sobre a experiência do paciente, que foi o nosso colega Paulo Henrique que nos convidou para fazer isso e toda a sua equipe. Então, ao final, também falaremos de 2 coisas exitosas para todos nós e acho que vai ser bom para todo mundo, tá bom? Então, cuidado centrado no paciente é uma escola, um conceito que vem lá dos Estados Unidos, outros países também vêm falando disso. Na Europa tem uma abordagem um pouco mais integrativa, mas os Estados Unidos vêm como carro-chefe, especialmente pelas instituições como o IHI, né, que vem propondo mudanças no sistema
de saúde americano, seja o Medicare ou o Medicaid. E ele fala sobre, então, centralizar o cuidado na pessoa, no paciente, porque a gente viveu na medicina, ao longo desses tempos, um grande aumento da tecnologia, alta tecnologia e alto grau de especialidade. Então, cada hospital foi se especializando numa coisa. E a gente não pode perder de que o paciente, como na figura abaixo, ele é o centro do cuidado. Então, eu posso ter o enfermeiro, o médico, pode ter o cirurgião, mas eu não posso perder de vista que o indivíduo é único. Se é único, ele tem que pensar todas as necessidades dele a partir da sua integralidade. O que aqui no Brasil temos muito claro nos princípios doutrinários do SUS, quando diz sobre a integralidade das pessoas, ok? Então, o cuidado do paciente, centrado no paciente, ele é organizado a partir das necessidades dessas pessoas, e não pensando só nas doenças, ou seja, não vai pensar só no dor de cabeça, ou eventualmente apenas pensar numa quebra de um osso, tem que pensar um todo, né? Essa pessoa que vem para mim tirar uma radiografia da perna dela que eventualmente teve uma lesão, ela não é só uma perna, ela é um todo, né? Então, onde foi que ela se acidentou? Por que ela se acidentou? Eventualmente ela estava trabalhando, que emprego que é esse que a pessoa trabalha, que levou uma queda a tal grau que chegou a quebrar uma parte óssea. Então, é isso que a gente convida todos os alunos, estudantes, acadêmicos e profissionais a olhar também o paciente para além da coisa que ele apresenta, para além da doença. Então, de forma bem rápida, daí nasce o movimento que a gente vai conhecer depois como cuidado centrado ou experiência centrado na pessoa. Há muitas variações, mas o mais importante para esse início é isso que eu acabei de trazer. Mas para falar sobre cuidado centrado no paciente, temos que pensar o que é valor. E geralmente, aqui eu estou usando aqui o slide da Kelly, né, que tem uma instituição aqui no Brasil, que essa aqui está o logo aqui em cima, né? A Kelly é uma especialista, viajou o mundo inteiro, Estados Unidos, Espanha, por aí vai, para poder compreender o que é experiência e cuidado centrado no paciente. Então, ela vai trazer que o que significa valor para a equipe assistencial por exemplo, isso. É o trabalho em equipe, mais uma comunicação adequada e menos desperdício do tempo, do recurso, dos conhecimentos. Isso, para a equipe assistencial, é valor. Agora, será que isso representa o que é valor para o próprio paciente? Se a gente perguntasse para ele. Então, algumas pesquisas, inclusive que a Kelly sempre traz nas suas aulas, que, aliás, são muito boas, ela sempre traz que é um pouco diferente o que é valor para o paciente. E a gente, então, se depara com essa figura, que é esse gráfico, que, para o paciente, o valor para ele é ser bem acolhido, ser escutado, ser respeitado na sua singularidade, ter empatia, compaixão pela dor dele, ter cuidado em saúde propriamente dita, ou seja, ele também quer que seja cuidado com toda a tecnologia possível, com todas as ferramentas possíveis. E os profissionais devem ser bons cuidadores de saúde, ou seja, ele quer ser acolhido, mas também quer um bom médico, um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta. Tudo isso o paciente quer. E isso tudo é o que a gente vai chamar de valor em saúde para o paciente, certo? Então, o que é a experiência do paciente? Primeiro, a gente está na era da experiência, né? A gente tem muitos casos de as pessoas buscarem experiência. Hoje em dia, você paga um pouco a mais ou a menos ali no restaurante, conforme a experiência que você viveu ou pretende viver. Por exemplo, se você está afim de comer com seus amigos e vocês querem comer assim de ficar satisfeito, saciado, você provavelmente vai procurar um local um pouco mais, às vezes, econômico, mas que consiga comprar muita comida. Então, a experiência tem mais a ver com a amizade, com os vínculos ali.
Então, você não vai ligar se essa comida é fast food, se não é. O que vale mais naquela relação, naquela experiência, é a troca entre você e seus colegas. Agora, se você eventualmente vai procurar uma pessoa, vai levar uma pessoa para fazer aquele jantar especial, se você vai pensar numa pessoa que você ama, você não vai para qualquer lugar, com todo respeito aos lugares, né? Você vai pensar no lugar um pouco mais adequado para aquele momento, especialmente se for muito romântico, afável. Então você vai procurar um local que corresponda a essa experiência dessa troca. Você não vai para um lugar que seja de muita gritaria, porque afinal de contas você eventualmente pode pedir ele ou ela em casamento. Então, esse tem que ser um momento especial, não é? Geralmente a prática do código social que a gente tem no Brasil é você ir para um lugar bacana, romântico, e tudo isso muda. E por tudo isso mudar, a gente paga a mais pela experiência. Então, você não paga pelo prato em si, você não paga pelo refrigerante, suco ou vinho, ou a cerveja. Você está pagando pelo todo, pelo ambiente, pelo local, pela cadeira, pela poltrona que você sente, se ela está acolchoada ou não, pelo clima, pelo lugar próximo, pelo contexto do bairro. Então, isso tudo é o que nos leva ao que chamamos de a era da experiência. A gente paga experiência por muitos motivos. A gente paga experiência para visitar o zoológico, a gente paga a experiência para ir na Disney, a gente paga a experiência. A experiência. Então, a experiência é o que hoje o novo consumidor, o novo cliente, o novo paciente quer. Ele quer viver para mais do que aquilo que é básico, ou seja, ele vai para o hospital, ele não quer só ser atendido, como acabamos de falar sobre o valor em saúde, ele quer uma experiência, uma empatia, uma relação. E nesse sentido, começou-se um movimento mundial, que traduzindo em português seria o que importa para você, que é um movimento que os hospitais, em especial os privados, colocam, por exemplo, como está nessa tela aqui do nosso lado direito, para quem assiste a tela, uma pergunta: o que importa para você? Deixa na enfermaria, deixa nos leitos, e o paciente vai lá e escreve o que importa para ele. Então, às vezes, o paciente coloca lá o amigo, um iPad, uma música, e nos casos onde os pacientes estão em cuidados paliativos, ou estão muito tempo já internado no hospital, vai ter alta, mas está demorando bastante para poder evoluir sua condição clínica, os hospitais têm perguntado isso, fazendo ações muito bacanas. Por exemplo, tem hospitais que perguntam o que importa para você, e a pessoa fala assim: olha, antes de sair, eu gostaria de comer um filé, ou eu gostaria, por exemplo, de um sorvete, porque eu estou há 2 meses aqui e tal. É lógico que conversa com a equipe médica, equipe nutricional, vê se aquilo é adequado para aquele tipo de pessoa e tal, e oferece esse mimo, esse momento que a gente vai chamar, ela diz, chama o momento uau, que você surpreende o paciente. E a gente não necessariamente fala para eles que iremos fazer isso, colocamos a pergunta, as equipes vão conversando, da importância do serviço social nos hospitais, que vai conversando com a família, conversando com a pessoa, e a gente tem histórias belíssimas. No Hospital Santa Catarina, em São Paulo, por exemplo, fizeram um momento desses tão magnífico, e vocês acreditam que o objetivo da mulher era fazer a primeira comunhão da filha. Ela estava muito tempo internada, estava com um CA bem avançado, e ela não queria partir. Ela acreditava que iria partir, estava muito debilitada, ela não queria antes de fazer a primeira comunhão. E aí o hospital fez todo um movimento para que ela pudesse ver a filha fazendo a primeira comunhão. E há outros casos, como casamento, pessoas que gostariam de ouvir uma música que há muito tempo não ouvia, e outras coisas que a gente, como eu disse, chamamos de uau, que é fazer algo muito assim, fora da curva e chamar a atenção das pessoas, surpreendê-las positivamente. Então, isso é um pouco do que hoje a saúde faz. Mas a experiência do paciente não é só fazer os momentos uau, né? Não é só momento pontual. Isso anima muito, anima a equipe, comove todos nós, a gente fica com a voz embargada, a gente fica muito emocionado, mas a experiência é também dar para o paciente comodidade, dar para o paciente agilidade, acolhida, como eu havia falado lá no slide sobre valor, dar para o paciente conforto, gente.
conforto. Esses dias estava ali pesquisando no LinkedIn, lá vocês podem encontrar o meu perfil, da Kelly também, que trabalha com esse tema, e eu vi um relato de uma colega que trabalha com segurança do paciente, me parece que o nome dela é Aline, quem está no meu perfil também eu posso indicar o texto. Sabe o que ela falava? Ela, anestesista ela, né? Ela dizia que ela fez um curso no Walt Disney, né? Um curso sobre experiência do cliente, e ela tentou adaptar e trouxe bastante coisa bacana para a saúde. Então ela percebeu que os pacientes, quando iam para a cirurgia, ficavam num lugar bastante frio. Então ela propôs esquentar a sala, só que ela falou que não basta lá e aquecer a sala. Ela disse que o cuidado tem que ser verbalizado. Olha a coisa importante. Então, quando você for colocar uma pessoa lá na maca para tirar um raio-x, vai colocar uma placa gelada na pessoa, ou você vai esquentar o local, ou você vai fazer algo diferente, comunique-se, verbalize com o paciente. Olha, a placa agora é um pouquinho gelada, o gel, ele é pouco frio, vou colocar, mas é rapidinho, a gente tira. Ou se você vai colocar uma música, fala, olha, eu coloquei uma música para você, e no final vocês vão ver o exemplo que eu vou trazer aqui do Paulo e do Roberto, no Santa Marcelina, que implantaram uma coisa sensacional na sala onde se faz o exame de mamografia, onde o próprio paciente tem a autonomia para poder escolher a sua música, né? Então, conforto, ele tem que ser dado para a pessoa, conforto é importante, sabe? Um local agradável, se está muito frio, colocar um cobertor, se está muito quente, colocar um lençol, conversar com a pessoa, especialmente as equipes de enfermagem como um todo, acaba fazendo muitos pacientes a limpeza, né, das partes íntimas, dar banho no leito e tudo mais. É importante conversar com as pessoas, porque você está entrando numa intimidade que às vezes nem o parente da pessoa teve acesso, né? Então eu não posso chegar lá, acordar a pessoa, vamos tomar um banho de leite e já sair, né? Tem que conversar com a pessoa, falar o que vai ser feito, eventualmente se vai ser um pouco mais demorado, um pouco mais rápido, e fora que aquilo tudo, né, gente? O sigilo, colocar as baias, fechar o ambiente para que a pessoa se sinta um pouco mais confortável, né? Então, e além de tudo isso, é o core da saúde, que é cuidado da saúde, ou seja, para ter experiência da saúde, não é só as partes da ambiência e de confortabilidade, de luz, iluminação, som, forma de falar. Também tem a questão do cuidado, ou seja, tem que ter um desfecho clínico adequado, baseado em evidências e tudo mais, para que a pessoa, além de ter tudo isso que a gente oferece, também tenha um cuidado em saúde adequado, com um maior grau de resolutividade para o caso que ela apresenta. E, por fim, atenção aos detalhes, que é, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser tratado? Então, por exemplo, se você está numa sala de radiografia ou de uma sala um pouco mais avançada de exames de imagem, mas um pouco mais sofisticados e tudo mais, como você gostaria de se sentir? Esquece se é profissional de saúde ou acadêmico de uma profissão de saúde. Enquanto paciente, imagina um familiar seu. Quando você chega lá naquela sala, onde tem um mamógrafo, onde vai fazer a ressonância magnética, ou ultrassom obstétrico, ou uma radiografia com menor tecnologia, ou seja, mais coisa corriqueira, como você gostaria de ser tratado, né? Então, falar para a pessoa, aguarda aqui, por favor, eu vou pedir para a senhora retirar essa peça da sua roupa, porque às vezes a pessoa tem que retirar uma peça de roupa, não é verdade? Então, tem um cuidado na hora de falar. E aí, eu falar, olha, a senhora vai se trocar ali, vai tirar, a senhora vai sentar, vai deitar aqui, e eu vou organizar isso aqui. A senhora quer deixar sua bolsa aqui? A senhora pode guardar o celular na bolsa, antes fecha. Isso tudo vai dar o sentido da experiência do paciente. Então, a experiência do paciente, ela é um pouco diferente de satisfação. Então, do ponto de vista conceitual, a satisfação é quando a pessoa ela tem uma expectativa na cabeça dela, de que vai ser bom, vai ser ruim, e ela testa essa expectativa, ela vai ao serviço de saúde. E ela pode ser que ela seja satisfeita ou pode ser que fique insatisfeita, a partir também da expectativa que ela possuía. Por exemplo, se a pessoa vai numa área de urgência e emergência,
seja no convênio, seja no SUS, por exemplo, numa UPA. Se a expectativa dela é ser atendida rápida, pode ser que ela se frustre. Então a satisfação fica negativa. E se ela tem expectativa que vai demorar muito, mas pelo que ela calculou, 4, 5 horas, for menor, for 2 horas e meia, a satisfação dela vai ser qual? Vai ser boa, perfeito, é isso. Ou seja, a satisfação está mais ligada com uma métrica que analisa o nível da pessoa a partir da expectativa que ela tem. Por exemplo, 30 minutos para pegar um medicamento numa farmácia pública é demorado ou é rápido? Não vai depender? Embora eu, praticamente, acredito que seja muito demorado, 30 minutos, mas depende. Por exemplo, tem farmácias aqui no Estado de São Paulo, deve ter isso no Brasil como um todo, que são farmácias de alto custo. Então precisa de levar documentação, precisa de sentar. Então, para a pessoa que está acostumada a levar 40 minutos, 30 minutos foi até bom. Se for 15, melhor ainda. Agora, o que é experiência e qual é a diferença? Então a experiência, como eu já disse um pouco anteriormente, ela vai falar um pouco da organização desse serviço, de todas as coisas que envolvem esse serviço de saúde. Além do cuidado em saúde, cuidado médico, cuidado de enfermagem, do serviço social, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do psiquiatra, de todo o grupo de profissionais, ela vai se importar com a ambiência do local, com a sala de vacina, com a sala de exame de imagem, como é feita essa imagem, qual a qualidade dessa radiografia, qual a qualidade do laudo que foi feito a partir de um exame de imagem, como é que foi o trato com o técnico de radiologia, com o médico ortopedista, como que foi essa relação entre a espera na recepção e a espera antes de fazer um procedimento de exame de imagem, por exemplo. Ou seja, a experiência é maior. É maior. E aí a gente entra, então, num negócio chamado a jornada da experiência e tal. Então, o que a gente aprendeu? Que para a gente melhorar e gerenciar melhor a expectativa das pessoas, não basta a gente esperar ela chegar, sabe, dentro do local de saúde, tipo, dentro do meu consultório, dentro da minha sala, para me fazer a radiografia. Porque a jornada não nasce ali. A jornada nasce quando ela está em casa ainda, pré-hospitalar. Tá vendo aí, no gráfico? É pré-hospital, ou seja, quando ela idealiza, aconteceu um problema, a criança se machucou. Nossa, eu acho que torceu o pé. Eu acho que quebrou o dedo. Os pais pensam, aonde vou levar? Seja com convênio ou o sistema o único de saúde, que é o sistema público, ela pensa a referência a partir da casa dela, a partir da história da cabeça que ela já tem na cabeça dela, na memória. Então, ela vai pensar se vai ser bom ou ruim, e se ela vai para um lugar ou vai para o outro, a partir dessa reflexão que é muito rápida. E os familiares, inclusive, quando tem mais opções, especialmente quando os familiares já têm outras experiências, seja pública ou privada, e falam, vamos para o hospital tal. Não, hospital lá não. Vamos para o outro, porque o outro é assim, assim, assim. Não é assim que acontece? Então, a população, seja pública ou privada, ela vai procurar conforme a experiência que ela tem. Então, ela já vem com uma expectativa. Certo? Se a expectativa é muito alta, porque é muito positiva, se a equipe não der conta, vão ficar também insatisfeitos. Então, até chegar no local, o carro, se vão vir de aplicativo, se vai de condução, se vai de carro próprio, se vai pegar carona com alguém, se vai esperar o SAMU chegar, se está aguardando o SAMU chegar, tudo isso influencia o mapa da jornada do paciente. E ao chegar lá, não é só ir direto para a sala de radiografia. Tem que passar na recepção, na sala de espera, na da triagem, na outra sala de espera, depois tem a sala de atendimento, depois vai passar no médico, depois do médico ele prescreve, aí pede para tirar um raio-x. Então, é todo um processo. E, ao final, o pós-hospital. Como é que esse retorno? Saiu muito tarde de lá, tinha condições e como se bancar para sair de lá? Saiu com muita fome? Por exemplo, a pessoa fica 6, 7 horas sem comer. Ou familiar, 6, 7 horas. Imagina quanto é o familiar que fica aguardando, especialmente na época de Covid, que tem que aguardar, não pode estar junto com os pacientes, né? A maioria dos casos são assim. A pessoa fica aguardando lá, nem sai para fora porque tem medo de perder alguma notícia, porque às vezes a equipe não consegue identificar isso no mapa da jornada e não prioriza isso. Lembra, atenção aos detalhes.
e a pessoa fica 7, 8 horas com muita fome ou familiar. Aumenta a irritabilidade, aumenta o conflito, aumenta inclusive a violência. Então, para evitar tudo isso, a gente tem que mapear a jornada do paciente, antes mesmo de chegar no hospital, durante e depois. E a experiência, então, ele tem que ser para valer. Então, essa imagem aí, veja só, que imagem bonita, com uma cabana um pouco mais no alto, uma cabana de madeira, com telhas, num local lindo, magnífico, de uma imagem tirada da internet, do país chinês, né, da China, e ela fala de uma singularidade. Imagina quem vive disso, quem vive nesse local, ou seja, é algo memorável. Tem coisas como essa paisagem, a experiência de estar lá, de vivenciar lá, de trabalhar nesse lugar, é uma coisa que ela nunca vai esquecer. É como eu falava sobre pescar. Quem foi com uma pessoa querida, que gosta, quem vivenciou. Lembra das histórias de pescador? Só quem vivenciou algumas coisas pode lembrar. E por mais que eu conte, que você me conte suas experiências, inclusive é difícil a gente traduzir exatamente as mesmas emoções, sensações e sentimentos. Porque é natural, você vivenciou. Então a experiência tem que ser algo que marca. Então a experiência do paciente de um serviço de saúde é o que marca ele. Então, se você marcou ele positivamente, ele vai contar. E se você marcou ele negativamente, vai do mesmo jeito, ele vai contar. Então, vamos marcar de forma positiva, tá bom? Então, agora, vindo para cá, a gente fez duas escolhas, projeto piloto, atenção primária. Pegamos o serviço de saúde, que é a unidade básica tradicional, EAB, como chamamos aqui, dentro da política do SUS, com muitos problemas, muita dificuldade, estava em transição. Enquanto organização social, assumimos um serviço que não tinha a mesma gestão do qual a gente tem, então não tinha os mesmos conceitos, não tinha a mesma busca e nem a mesma missão. Então, exigia um contexto que era bem desorganizado, alto índice de ouvidoria, má relação com os stakeholders os influenciadores, são as lideranças comunitárias, por exemplo, no nosso caso no SUS, os conselheiros gestores, no nosso caso, mas isso no serviço privado, os stakeholders são os conselheiros, os acionistas, né? Os clientes que eventualmente têm uma participação maior, pessoas que pagam um plano um pouco maior, então são os stakeholders, são os influenciadores, não só eles. Tem outros tantos que é possível perfeitamente identificar. E o segundo serviço que a gente fez no trabalho foi justamente o mapeamento da jornada. O serviço de urgência e emergência, uma UPA, que estava para ser inaugurada, então a gente falou, vamos fazer a coisa do começo bem bacana, vamos ensinar os funcionários a mapear a jornada e fazer uma boa relação com a comunidade, certo? Então, o primeiro caso, que é o serviço de saúde que eu falei para vocês agora, tinha os seguintes desafios. Além da ouvidoria, tinha uma ambiência ruim, era feia, era escura, inclusive úmida. O processo de coleta do exame laboratorial era inadequado, viu, gente? Dava muito problema, demorava muito, era um dos principais motivos de ouvidoria. Os documentos não tinha muito padrão, sabe? Coisa de qualidade ali não funcionava muito bem. Uma má comunicação com o público, como eu já disse, um baixo engajamento dos stakeholders, que são os influenciadores, e muitos processos a serem organizados do ponto de vista assistencial, administrativo, de gestão de pessoas, enfim. Era um serviço que estava sucateado, então o que foi proposto, que é o que mais importa é isso. Primeiro, vamos começar do começo, né, gente? Reunião de sensibilização com a equipe a respeito da experiência do paciente, sobre o que dizia as ouvidorias. A gente pegou as ouvidorias e lemos juntos, e perguntamos para ele o que a gente poderia fazer a partir do que a gente está lendo aqui. O que vocês identificaram? Parece bobeira, mas como a minha colega lá, a Aline, do LinkedIn, falou, que o cuidado tem que ser verbalizado. Então, a gente precisou conversar com as pessoas. Depois, a gente fez um mapeamento inicial da jornada. Fizemos uma agenda de trabalho com muitas etapas. Implantação do 5S que não tinha. A adequação e organização de processos de trabalho da recepção, da coleta laboratorial, que estava bem confusa. Os prontuários estavam bem perdidos, a guarda dos arquivos inativos estava inadequada, ruim. Precisamos arrumar. E a unidade era cheia de papel. Tudo que é lugar tinha papel, com a intenção, lógico, de se comunicar, né? Mas, quando tem muita informação, não se comunica quase nada. A infraestrutura, vocês podem imaginar, né? Mudança de layout foi necessário, arrumar pintura, reorganizar o acesso,
tinha 2 entradas, 3 entradas bem confusas, a população ficava muito nervosa com isso. As cadeiras, umas quebradas, outras que não tinham condição, mau posicionamento das cadeiras, que influencia a irritabilidade das pessoas, né? E as salas tudo mal sinalizadas. Quando tinha sinalização, era demasiado, era muito poluído. E quando não tinha, também faltava informação e confundia a população que estava rodando no serviço de saúde. Então a gente fez todo esse trabalho e olha só o antes e o depois. Ao lado esquerdo de quem assiste a tela está o antes, que é uma ambiência que era violenta, triste, olha como estava feia, né? Aí olhando aí o prédio, né? Não estou falando dos outros componentes da imagem. Então o prédio, posto de assistência médica e tal. Então estava bem feinho e imagina dentro, estava bem mais bagunçado. E a gente fez esse trabalho junto com toda a parte da infraestrutura, com os trabalhadores e com os stakeholders. Chamamos conselhos gestores, pedimos a opinião dele, pedimos para que nos ajudasse a pensar um novo serviço de saúde. E aí, ao lado direito, você vê o local já com uma boa diferença na ponto de vista da ambiência estética, né? Então, a pintura melhor, uma troca de portão, então outras coisas mais que vocês verão. Olha só isso aqui, gente, a primeira impressão é que fica, não é verdade? Imagina num lugar desse, a de cima, né, ou antes, e depois de pintada novo, dá até vontade de passar em consulta, né? A gente pegar aí o cuidado em saúde de forma adequada e que gera uma experiência mais positiva, né? Vamos combinar. Olha só, do lado esquerdo, olha como a sala é meio amarelada, era meio úmida, sabe? Pequena, tudo confuso. E aqui também era feita a sala de procedimento e também o laboratório, onde demorava muito. Por que demorava muito também? Porque não cabia equipe, né? Nem usuário, viu? Paciente, sabe? Não cabia equipe para fazer, então demorava muito para colher as coisas que precisavam ser colhidas, né? Os exames laboratoriais de sangue, fezes e urina, né? Então, olha como fica diferente quando a gente muda a performance do local, né? O layout fica mais organizada, mais ampla. Lado esquerdo, olha os prontuários, tudo amarrado, né? Não está devidamente guardado, não tem índice, né? Imagina para achar um prontuário 2005 aí, né? Vai ter que ser muita sorte, muito trabalho, 4, 5 horas para até encontrar o nome da pessoa, porque não tinha nenhuma padronização. Do lado direito, ainda está em processo, viu? Está melhorando, não é o resultado final. Mas já organizou, coloquei em caixa organizadora. Esses números tem aí, é um código que a equipe tem lá, obviamente, um manualzinho para seguir o código. Fica muito mais fácil, fica padronizada a guarda e dá segurança ao que é mais valioso ao paciente, ao prontuário dele, não é verdade? Então temos que ter todo cuidado com isso, mesmo no serviço público. Olha só aqui que eu falava, olha aí. Os consultórios é assustador, né, gente? Olha esse monte de informação, viu? Muita informação. Inclusive, veja bem, hein? Pedidos de raio-x aí, olha aí, que coincidência, né? Tô brincando. Trouxe para vocês verem, mas existe, os outros consultórios também eram assim, viu? Então é muito poluído, né? O símbolo ali, ó, uma faixa, né? Ali deve ser setembro amarelo. Depois falando sobre a gravidez, o perigo da exposição às pessoas grávidas. Tá errado? Não tá errado. Só que tem um modo de fazer, colocar placa adequada, institucional, com logotipia. Você percebe que não tem padrão, né? Percebe que não tem padrão? Tem uma coisa lá em cima amarelo, outra coisa no meio, tem uma caixa obsoleta, papel consultório número 18 pro lado direito, tudo despadronizado e usando, inclusive, fitas que acabam com a estrutura do local de serviço de saúde, né? Fica feio, né? Não valoriza e tudo mais. Então, do lado direito, você tem um pouco mais de mudança, um ambiente muito mais bacana, com ventiladores agora, né? Mesmo assim, dentro do SUS, viu, gente? É possível organizar com calma. Quando a gestão quer, as coisas acontecem. Então, muito mais organizado e padronizado. E aqui o engajamento da comunidade. Eu mexi um pouquinho aqui na imagem, ficou um pouco desfocada, foi proposital, né, de baixo, porque tem muitas pessoas da comunidade, né? Então, para a gente resguardar o sigilo, direito da imagem, a gente desfocou um pouquinho, mas para simbolizar, tem aí a gerência da unidade, conversando com a comunidade,
com seus stakeholders, para que possa ajudar. E em cima, uma capacitação da equipe para aproximar, justamente sobre o Setembro Amarelo, aproximar e perguntar para essa comunidade o que poderia ser feito para melhorar o serviço de saúde. Porque, afinal de contas, para quem é o serviço de saúde, né? Não é para o paciente? Então, precisa perguntar para ele qual é o melhor modo para ser melhor acolhido, melhor atendido e tudo mais, não é verdade? Pois bem, e vocês sabem, né, gente, o cuidado humanizado é que faz a experiência acontecer. E aqui uma dentista, né? Olha só o avental, que cuidadosa, coloca o avental colorido, bonito, né? Coloca vários brinquedos dentro da sala, fazendo aqui, ensinando a fazer escovação, né, adequada. Isso aqui é numa escolinha, né? Uma parceria com a escolinha, na verdade. Olha que coisa bacana, né? Então, quando existe cuidado humanizado, naturalmente a experiência do paciente aparece e todo mundo fica feliz. Então, esse é o primeiro caso, tá? Agora, o segundo caso, cerca de 350 funcionários, é uma UPA, né? Na região aqui de São Paulo, Zona Leste, né? E a gente fez um trabalho, então, uma semana inteira para treinamento dos funcionários. E a gente tem algumas características. 350 funcionários, atendimento 24 horas, né? E a maioria jovem. E é um público diferente, que precisa pensar algo mais pragmático para essas pessoas, né? Algo que faça mais sentido para elas. Então, a gente fez uma capacitação para a equipe como um todo, sobre atendimento ao público, de um geralzão, explicamos e discutimos a experiência do paciente, construiu persona, como lidar com situações de conflito, estratégias, fizemos dramatização para lidar com os pacientes mais comuns a nós, né? Fizeram visitas em outros serviços de urgência e emergência, a gente fez o cliente oculto. O que a gente fez? A gente estruturou um checklist, com muita coisa para ele observar enquanto paciente, só que ele é funcionário já. O gerente do local onde ele foi visitar já sabia. Ele se abriu ficha normal para ele sentir na pele o que é ser paciente. Então a gente chamou de cliente oculto. Gente, isso é espetacular. Se você puder um dia fazer isso, combinar com o seu gerente, com a sua liderança, vá lá, vocês se pôr em algum processo do serviço de saúde quanto cliente oculto. Você vai ver quantas coisas você vai aprender. Então a gente aprendeu muitas coisas. E a gente, depois disso, a gente fez uma mapeamento da jornada do paciente. Então, o que a gente tem aqui de coisa positiva para nos revelar, né? Que a gente capacitando as pessoas, a gente percebeu a necessidade das equipes conversarem um pouco mais entre si para melhorar a comunicação entre eles e atender melhor o paciente. Aqui são as imagens que a gente fez. Fiquem tranquilos que essa aqui era a época antes da pandemia, tá bom? Porque nós todos estamos aí aglomerados, tá? Olha só o que o cliente oculto trouxe aqui como segunda ação. Perceba o lado direito de quem assiste a tela, a pergunta número 7. Enquanto o paciente aguarda, o que podem fazer para se distrair? Você sabia que o maior grau de irritabilidade é a espera? É a espera. Olha só que a equipe que fez cliente oculto percebeu que a maioria dos pacientes ficam conversando com familiares, amigos ou outros clientes, trocando, batendo um papo. E o outro número de pessoas é ficar no celular. Então, se é isso que a população faz, se os clientes fazem isso no seu serviço de saúde, o que a gente pode melhorar nessa relação? A gente, por exemplo, pode fazer o que a gente fez, colocar mais tomada para as pessoas em relação ao celular. Porque eu ficar mais tempo no celular, certo? Não é algo positivo, está distraindo a cabeça dela, jogando um joguinho, assistindo um vídeo. A gente coloca, então, tomadas para carregar, porque todo mundo sabe que no celular hoje em dia, né, ainda mais a gente usa muito, descarrega rápido. Então a gente colocou isso. O que a gente também estava em fase de implantação, porque isso dependia não só da prefeitura, é colocar o Wi-Fi. E vários serviços de saúde já a gente colocou e ficou muito bom. Porque o Wi-Fi libera a pessoa dos dados, ela se distrai enquanto a equipe vai se organizando para poder atender. Em relação à conversa com familiares, a gente viu como positivo também. Porque ela vai trocando experiência, coisa positiva, que vai trocando, vai falando um pouco do outro, papo fora, vai melhorando. A gente percebeu de ruim. Porque se a pessoa ficar misturada, sabe? Imagina que você acabou de chegar no serviço de urgência e emergência, vê todo mundo em pé, e todo mundo falando que está demorando muito tempo. Você vai dar a sensação que o lugar é ruim, que demora muito, mas às vezes o paciente foi mal organizado, ou seja, ele já passou em consulta, já foi medicado, mas continua na mesma sala de espera. Então, o que a gente fez? Orientou
e a gente organizou isso para colocar em sala de espera diferente. Quem já foi atendido vai para uma sala de espera, e para quem vai ser atendido, outra sala de espera. Porque quando junta, mistura as emoções, dá um negócio chamado efeito turba, que é o que a gente traduz de turbo enlouquecido, ou seja, as pessoas ficam muito irritadas entre si, começam a falar que demorando 4, 5, 6 horas, e elas, querendo ou não, vão se irritando com essa demanda. A gente percebeu que andar para lá e para cá também é um sinal de irritação, porque ninguém normalmente fica andando para lá e para cá, sem ter um motivo aparente. Então a gente percebeu, quando a equipe fica, quando o usuário fica assim, a equipe de orientador de fluxo teria que ir lá fazer uma abordagem, tentar entender o que está acontecendo, levantar lá a ficha lá atrás, para que possa verificar o que é possível fazer para esse cliente nosso, esse paciente do SUS. A gente fez várias exemplificações e recentemente nós estivemos nessa UPA, depois de já inaugurada, mais de um ano, 2 anos completando agora, e aí é um sucesso. A equipe comprou a ideia, é um sucesso, baixo número de ouvidorias, como na primeira unidade de saúde, que quase que acabou as ouvidorias, embora a gente não queira que acabe, porque é sempre bom ouvir o outro lado, né? Quando a gente ouve em ouvidoria, significa que a gente precisa melhorar sobre um pouco mais. E também a gente, no quarto item aí, que é o menor, que é o nada é uma questão preocupante às vezes. Às vezes a pessoa sem ficar sem fazer nada, e isso é muito comum, alguns idosos, pessoas mais vulneráveis, ficam quietinhas lá. E às vezes está passando mal, não está legal, está piorando, então a equipe de auxiliar de enfermagem vai lá até a pessoa para puxar assunto, para ver se ela está bem, enquanto ela aguarda, porque tem a classificação, né, de risco, e isso tudo é ser feito. Então, a gente aprendeu várias coisas, a se comunicar melhor com os pacientes, porque os pacientes e os familiares ficam ansiosos por notícias, especial os familiares enquanto aguarda lá, né? Na época de Covid, o quanto de pessoas ansiosas ficam, porque o paciente entrou e o familiar, o parente, o amigo, fica externo, né? E não tem, às vezes, contato tão rápido como a gente gostaria. Então, no lado esquerdo aqui, tem várias dicas de como a gente melhorar. Se colocar no lugar do paciente, né? Enquanto ele aguarda, a gente precisa transmitir segurança e confiança para ele que ele pode ir no banheiro, quando voltar, a vaga dele vai estar garantida, né? Não colocar ele no último local da fila. Infelizmente, alguns lugares faziam isso, a gente pode alinhar e não tem mais isso também, né? E deixar sempre claro para o público o que está acontecendo. Lembra que eu falei que a Aline nos trouxe? O cuidado humanizado da experiência do paciente e do cliente tem que ser cuidado verbalizado. Então, olha, a gente teve uma intercorrência, a gente teve um problema, infelizmente agora está faltando o gel, está faltando uma placa, mas eu vou fazer isso, pedir para arrumar agora, aguarda um pouco aqui, vai demorar um pouquinho mais para isso, para aquilo, agora só vai para outro lugar, só está chegando por essa entrada, só vai passar por tal procedimento, vai sair por aqui. Isso tudo é importante para a população e para os pacientes privados ou públicos, né, do sistema público, não ficarem chateados nem angustiados, tá bom? Então, isso é comunicar-se, falar com as pessoas, nas etapas que virão quando entra na jornada do paciente dentro do serviço de saúde, né? E para terminar, esse aqui é um pouco do mapa da jornada, que a gente conseguiu fazer, a gente mapeou de forma artesanal as sensações, as emoções dos pacientes, a gente mapeou as principais personas, a gente se colocou no lugar dele, usamos estratégias, pensamos em estratégias e fizemos dramatizações que tem sido praticado há 2 anos nessa UPA, graças, né? E que tá indo tudo muito bem. E aí, quando você mapeia, e hoje tem muitos recursos, caso você tiver interesse na internet, mapa da jornada do paciente, tem muito recurso, né? E depois que a gente mapeia, aquilo que tá ruim, como essa foto centralizada, que tem um emoji, com a carinha triste, a gente tem que propor algo para solucionar. E a própria equipe é muito, muito antenada e foi propondo soluções para melhorar a experiência desse paciente, que ao final da jornada ele sairá muito mais satisfeito do que entrou, certamente, tá bom? Então, esses 2 casos foram os casos que eu trouxe para exemplificar como é possível na atenção primária no SUS fazer a experiência do paciente. Eu tenho muito orgulho de ter coordenado, eu estou com toda uma equipe, toda a equipe que trabalha comigo, que são pessoas excelentes, e a oportunidade de fazer aqui no Santa Marcelina que abriu as portas para que pudesse ser feito a experiência, de verdade, gente, que é a primeira experiência registrada assim no Brasil. Então eu tenho muito orgulho por isso, e quem puder depois
nos mande também outras experiências que vocês conhecerem, tá bom? E a gente percebeu que lá no mapa da jornada faltava um gap, uma coisa estava faltando. O paciente, para chegar no SUS, ele ia muito pela história dos familiares, mas chegava lá, não tinha pediatra, não tinha ortopedista, que acontece muito no local. O que a gente fez? Então, mapeamos a jornada e colocamos uma central de informação cliente no horário comercial, que a gente fez a primeira experiência, e as pessoas ligam para nós para perguntar, tem médico em tal local? E a gente fala na mesma hora se tem ou se não tem. Se está muito cheio, se está vazio, se está médio, a gente fala na hora. E a gente percebeu que as pessoas estão muito antenadas no aplicativo WhatsApp. Então a gente também colocou um serviço de mensagem instantânea, que os colegas vão respondendo rapidamente aos pacientes. Onde tem vacina, onde não tem ortopedista, a radiografia está funcionando, como eu faço mamografia, como eu não faço, a gente instrui todas as pessoas de todos os assuntos que nos couber, e quase não existe nenhuma coisa que a gente não consiga, se a gente não sabe, a gente vai atrás e consegue. Então, antes mesmo da pessoa sair para procurar um serviço de saúde aqui na zona leste da cidade de São Paulo, no Brasil, no SUS, liga para o 0800. Liga no 0800, a gente dá um apoio para o início da jornada do paciente. E para o final da jornada, faltava uma coisa para metrificar a experiência do paciente e a satisfação. Então, esse aqui chamado NPS, é o Net Promoter Score, é uma maneira de você verificar a experiência do paciente, a satisfação do paciente e a lealdade dele. Porque quem é leal vende a marca, fala bem da marca. Quando você é mal falado, ele vai falar mal também. Então, a gente tá implantando, no final dos atendimentos no Sistema Único, onde a gente administra, tem essa pesquisa de satisfação, essa caixinha, e com essa pesquisa que eu trouxe um pouco de spoiler para vocês aí, né? Que a pergunta no geral é assim: com base na qualidade do atendimento recebido, indique quanto você recomendaria este serviço de saúde a um amigo familiar de 1 a 10. E a pessoa só recomenda para o familiar aquilo que é bom, não é verdade? Então a gente entende que estamos fechando a ideia da jornada do paciente, desde o início, o serviço de saúde bem preparado, organizado, com a equipe treinada, e o final, que é como que você metrifica quando ele vai para casa. E outras coisas mais que a gente vai fazer, como, por exemplo, o Paulo, que trabalha conosco, né, e o Roberto, olha que coisa linda que eles fizeram. Gente do céu, que coisa magnífica. Aqui é uma sala para fazer mamografia, onde tem a cerejeira, que tem todo um simbolismo, a cerejeira da flor no inverno, ou seja, um renascimento para a mulher, mesmo no momento de tristeza, recolhimento, a seringueira renasce, se abre, fica bela. Que é um simbolismo para a mulher que está indo, às vezes, preocupada, fazer mamografia, que nem sempre é um exame muito bom, as mulheres sabem melhor do que eu, né? Não é muito legal, especialmente se tem uma suspeita, né? De um CA, de um tumor e tudo mais, né? Então, aqui, além das luzes, toda essa ambiência bonita, a mulher, veja bem, gente, escolhe a música que vai ouvir durante o procedimento. Não é a coisa mais bela? Isso sim é experiência, isso nos inspira e nos dá muito orgulho. E pro final, eu falava para você, sabe a pescaria lá, que não é só pescar? Por que eu coloquei aquela foto de pescaria? Porque eu não sou pescador, eu já falei para vocês. Mas eu tenho um tio que se chama João, que ele é um grande exímio pescador. E eu tive a oportunidade, da primeira vez da minha vida, ir com ele numa pescaria. E olha, é risada, é brincadeira, é bate-papo, papo furado, papo sobre futebol, sobre tudo, e é muita risada. Então eu aprendi a gostar de pescar com meu tio, que me deu a oportunidade de pegar esse peixe aqui, ó. Eu peguei rapidamente, aqui é um procedimento depois que você retira o peixe, né? Você coloca ele dentro de um lugar e aí é possível pegar ele pela boca e tudo mais e tal. Esse peixe, olha só, não posso mentir, né? Não fui eu que peguei, é muito grande, foi meu tio que pegou, eu peguei um pititico assim, mas a experiência, olha, foi incrível, por isso que eu iniciei e termino falando da pescaria. Que a pescaria é o simbolismo do que é experiência para as pessoas, do que é viver sobre a experiência, tá bom? Então, acho que a gente tem que incentivar os trabalhadores, todos nós, a procurar melhorar a experiência dos nossos clientes, dos nossos pacientes, tá bom? Isso tudo é viver humanização, cuidado centrado no paciente e uma experiência adequada aos pacientes e familiares, tá bom?
Eu queria agradecer por você ter assistido essa videoaula, para compartilhar outros colegas. Aqui está meu LinkedIn, Renato Nogueira, você vai me encontrar lá, eu trabalho no Santa Marcelina, né? Vai ser fácil. E também tem o Instagram, que eu tenho uma página lá chamada Ideias para o Mundo, onde eu coloco várias questões e vai ser um prazer trocar coisas boas, positivas com vocês, tá bom? Então, vocês fiquem bem e tenham boas experiências por aí. Aqui está todo o material do QualiRed, da empresa que patrocinou, que eu agradeço muito, que é a ED Plus, pelo convite, e que vocês possam procurar essa plataforma, que é uma plataforma incrível, viu? Uma plataforma que entrega o que propõe e todo mundo fica feliz. Então, quero agradecer, até uma próxima vez.